Violação de direitos humanos nas universidades paulistas. Esse é o tema do debate de hoje no Melhor e Mais Justo. Nessa conversa estão aqui comigo Adriano Diogo, deputado estadual pelo PT e presidente da CPI, que apura violência nas universidades do Estado. Antônio Almeida Júnior, coautor do livro Universidade, Preconceitos e Trote e professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. E Letícia Pinho, integrante da Frente Feminista da USP. As audiências dessa comissão parlamentar de inquérito devem ir até o dia 15 de março, quando termina a atual legislatura. Toda a investigação será encaminhada ao Ministério Público Estadual. Então, pergunto, houve tempo suficiente para todos os depoimentos e apurações? Há mecanismos para que os deputados eleitos ou reeleitos sigam com os trabalhos? Então, antes de perguntar isso para o Adriano, antes que o Adriano nos responda, o Antônio tinha pedido no final do último bloco para falar da questão, para responder aquela pergunta que eu tinha feito sobre as violências cometidas fora dos campos, fora dos próprios das universidades, né? Então, voltemos a isso aí. No caso da USP, a portaria do reitor claramente define que os incidentes fora dos campos são de responsabilidade dos dirigentes. Então, no caso da USP especificamente, isso está bem claro. Se ocorre um incidente grave, uma morte, por exemplo, fora do campo, a imagem da universidade vai ser atingida do mesmo jeito, os processos vão atingir a universidade da mesma forma. E o fato é que esse é um argumento, e os dirigentes universitários são muito hábeis em levantar argumentos para não fazer o trabalho que eles deveriam fazer, que é coibir os trotes. Eles têm recursos, há dinheiro, há espaço. O grupo trotista pede espaço público para usar para suas atividades, pede transporte para ir às competições esportivas, pede dinheiro à universidade. No caso da medicina da USP, o espaço onde está a atlética é um espaço cedido pela universidade, que é um espaço, na verdade, da Prefeitura de São Paulo, né? Então, se a universidade quisesse, ela teria N formas de coibir. A FAPESP, por exemplo, impede que o aluno que tem uma reprovação seja bolsista. Mas o aluno que tem uma condenação por trote, não há nenhum problema. Então, há imensos espaços para impedir que o trote ocorra. O fato é que a universidade não reconhece que o trote é um problema, né, e não quer agir. Acho que a CPI, nesse sentido, é um divisor de águas, porque a CPI incomodou demais e revelou tudo isso. Bom, incomodando demais, mas com prazo de validade, com uma nova legislatura no horizonte, como dar continuidade e não deixar que isso morra na praia, Adriano? Não, vai acabar. Vai acabar dia 13, 13 sexta-feira de março, nem dia 15. 15 é domingo. Não, acaba dia 13. E o pior é o seguinte, nós vamos ter que antecipar o relatório, porque senão pode ocorrer um trancamento judicial de escritórios de advocacia caríssimos, que não querem que, a gente não sabe pago por quem, que não querem que a CPI evolua. Quer dizer, tem uma série de advogados que estão lá tentando impedir os trabalhos da CPI, que vocês não sabem por quem que eles são pagos, se pelos trotistas, denunciados, etc., ou mesmo por outras instâncias. Exatamente. Esse é um problema seríssimo. E Letícia, na contramão, no contraponto dos trotes e das violências, o que os movimentos, como o movimento do qual você participa, têm proposto como alternativa, a pauta de reivindicação, e o que vocês têm feito efetivamente e concretamente? Na verdade, a CPI é importante, mas ela só foi conquistada fruto de muita luta das mulheres da USP. A gente está há muito tempo se reunindo, se organizando, denunciando, fazendo de variadas formas com que esse tema fosse debatido, fosse colocado na mesa. E o movimento continua lutando, continua se organizando. A gente fez diversas iniciativas ano passado para questionar a reitoria sobre o que estava acontecendo, entregamos a nossa carta de reivindicação, não obtivemos uma resposta contundente da reitoria, pelo contrário. O que a gente está vendo é tudo isso que o professor, o Adriano Diogo, falou. A gente está vendo uma negativa de reconhecer o fato concreto de que há violência contra as mulheres, mas também contra outros setores da universidade. E mais, nós não temos um horizonte de atendimento de, por exemplo, reivindicações elementares,
como uma ouvidoria que de fato consiga atender toda a demanda de denúncias, um centro de referência para acolhimento das vítimas com atendimento multidisciplinar. O que a gente teve esse ano, mais do que não atender às nossas reivindicações, foi corte de vaga nas creches. As mulheres na Universidade de São Paulo estão em piores condições nesse sentido, por parte, né, da política da reitoria da universidade. E a gente já está preparando uma reunião ampla, com inclusive as novas estudantes que estão entrando para dar início à nossa campanha. A gente tem uma campanha muito boa, que é Chega de Violência contra as Mulheres por uma Universidade Feminista. Porque a gente apresenta um contraponto. Tem inúmeras coisas que podem ser feitas e que vão melhorar concretamente a vida das mulheres, das mães, das trabalhadoras, das estudantes LGBTs, das negras e negros. Mais moradia estudantil, mais bolsas, mas para tudo isso precisa ter hierarquia. Precisa reconhecer o problema e precisa dar prioridade para o combate. Precisa ter investimento. Como que vai fazer? Tem uma crise orçamentária na Universidade de São Paulo. Vamos ou não vamos ter mais orçamento público do Estado de São Paulo, né, via o governo, para a universidade pública, para atender essas demandas das estudantes e de toda a comunidade universitária? É isso que está colocado. E a nossa proposta é essa, do movimento feminista organizado. Embora a gente tenha, esse não seja um fenômeno das universidades públicas, é também das privadas, como Adriano já lembrou nas PUCs aqui no estado de São Paulo, com o problema dos trotes e outras universidades, as questões vieram à tona pelos acontecimentos na USP, sobretudo, e em outras universidades públicas do estado de São Paulo. E eu não vi, pode ter sido apenas uma falha minha como audiência e como leitor de jornais e tal, mas eu não vi um movimento importante vindo do governo do estado de São Paulo na direção de se posicionar em relação às suas próprias universidades, tá certo? Deixou também um pouco os gestores da universidade ali se virando sozinhos, como se o problema também não passasse pelo governo do estado, né? No caso do estado de São Paulo. Eu queria perguntar para o Antônio, que tem pesquisado isso, o que objetivamente propor e fazer? O que as autoridades e o que, enfim, os estudantes, os docentes e a sociedade em geral podem fazer objetivamente? Começando pelo Estado, pela gestão das universidades públicas do estado de São Paulo, mas também das privadas, e passando pela sociedade em geral e pelos membros da comunidade universitária. Eu gravei um outro programa com a deputada Sara Munhoz e a deputada fez um apelo direto ao governador do estado de São Paulo para que ele se manifestasse a respeito desses assuntos, né? Acho que ele deveria chamar os reitores das universidades públicas e também os reitores das universidades privadas, porque há dinheiro público nas universidades privadas, e questionasse, né? Eu acho que a universidade precisa adotar uma postura de um afastamento completo e total e radical em relação à cultura do trote. Tem que desistir, não pode usar imagem de aluno pintado, não pode usar veterano, calouro, bicho, não pode dar dinheiro, espaço público, né? A gente teve o ano passado, na Exalc, o museu, que é um espaço público, foi cedido às repúblicas para que eles divulgassem a sua cultura no período de matrícula. A universidade, tem muitas medidas que a universidade poderia fazer. A matrícula ocorre em 2 dias no caso da USP. Por que não em 1 semana? Por que não por internet? Né? Ocorre para facilitar o trabalho do grupo trotista que tem que ficar lá só 2 dias. Se ocorresse em 10 dias, haveria uma dispersão dos alunos, você já não teria o problema na matrícula. Há imensas possibilidades de coisas que a universidade pode fazer para desestruturar essas práticas. O fato é que a universidade não faz. E nem está interessada em levantar argumentos do porquê não atender fora do campo, mas não usa a inteligência que tem para criar alternativas para fazer as coisas diferentes. No movimento, a gente está realmente preocupada com uma primeira medida que vem sendo tomada pela reitoria e pelas diretorias, que é a vinculação da violência que acontece com o álcool, com as festas. Para nós isso é muito preocupante, porque parece uma saída pela tangente, culpar um falso culpado. O problema não é o álcool, não são as festas, na nossa perspectiva. O problema é todo o debate anterior. Qual é a estratégia? Que eu já vi essa estratégia sendo usada. A direção está colocada diante do grupo trotista e teria que combater a cultura desse grupo. Não quer fazer isso.
Então, propõe uma medida que unifica todos os alunos contra a ação. É isso. Né? Quer dizer, a inteligência existe, mas não a inteligência para resolver o problema. Pelo contrário. Para né? alimentar. Tem que ter campanha institucional, educativa, de conscientização. Não tem nada, não tem absolutamente nada na universidade para conscientizar contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, por exemplo. Que Exatamente. são aquela naturalização das opressões, né? Que é a motivação de tudo isso, na nossa opinião. Eu acho que a Letícia tocou num ponto interessante, quando ela fala que a sociedade que tem que ser o agente transformador e de empoderamento para enfrentar essa cultura da tortura, né? Eu acho que a hora que apagar a luz da CPI, se a sociedade não voltar a enfrentar, porque houve um deslocamento social e político no Brasil das universidades. As universidades perderam o protagonismo. Felizmente, um setor mais ativo dos trabalhadores, dos operários, conduziu a vida política. Não que esse setor também não possa entrar nessa decadência. As universidades estão decadentes hoje, né? Quando você passa sexta-feira à noite nas imediações da PUC e vê todo mundo nos bares e nas aulas quase ninguém assistindo aula, aquilo é uma decadência de um modelo de uma universidade que faliu. Quando você vai lá no campus da Universidade de São Paulo e o CRUSP está tomado por grupos perigosíssimos, o CRUSP, que era a residência universitária da resistência, do movimento, e aquelas grandes faculdades envolvidas em festas financiadas pela empresa, nós temos que chegar a uma conclusão que, infelizmente, todo esse dinheiro do povo brasileiro que está sendo colocado nas universidades está sendo colocado a serviço de um projeto que não volta para o povo brasileiro. Só engorda essas elites quando não manda seus filhos estudar nos Estados Unidos e por aí. Adriano, isso não quer dizer não pôr dinheiro na universidade, é mudar o projeto, né? Mudar o projeto. Para tomar o cuidado, porque então daqui a pouco a gente vai começar a ter um discurso de dizer assim, vamos acabar com o financiamento da universidade. Mas teve um erro nesse negócio de pegar essas faculdades particulares completamente descaracterizadas e pôr uma quantidade de dinheiro absurdo e depois não ir fiscalizar qual é o tipo de ensino reacionário, fascista, trotskista que essas universidades estão recebendo rios de dinheiro. As faculdades de medicina são as mais caras do país, tudo financiado pelo povo brasileiro, pelo FIES, por esses programas sociais, em detrimento dos filhos dos trabalhadores. Tem alguma coisa errada nesse modelo. Pelo ProUni. É o Luiz Antônio Cunha que fala, não sou nem eu que falo. Eu acho que a questão é que o grupo trotskista privatiza a universidade. É isso que ele faz. Então, a universidade pública precisa ser pública, defender o interesse público. Né? Então, eu trabalho numa escola que faz muitas pesquisas sobre agrotóxicos, mas não denuncia. O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos, transgênicos, né? Os danos à saúde, etc. Cadê as pesquisas sobre isso? Né? A agroecologia são iniciativas individuais de docentes, não iniciativas institucionais. Né? E esse grupo protege isso. Protege, porque forma uma milícia, uma falange a serviço desse tipo de coisa. As escolas de geologia no Brasil, depois de Ouro Preto, foram financiadas pela Petrobras. Todos os alunos das 5 escolas que abriram, logo depois da criação da Petrobras, eram financiados pela Petrobras. Tinha interesse público. Hoje, as escolas de geologia são financiadas por grupos de mineração da África do Sul, por grupos internacionais. E Ouro Preto também é um lugar onde o trote é muito complicado, né? Muito complicado. Das escolas civis, eu acredito que seja a mais problemática de todas. Fala, Letícia, você ia dizer? Eu acho que a perspectiva que a gente tem que ter é de que houve um avanço, né, fruto da nossa luta, da nossa organização, e de que a gente pretende continuar. Essa preocupação que o Adriano esboçou e tudo mais, a nossa disposição é de ir adiante sem medo e com muita alegria e ousadia.
Nessa calorada, por exemplo, a semana que vem, a Frente Feminista da USP vai intervir na calorada com panfletos, com atividades de conscientização para colocar esse tema para todo mundo. Inclusive, vamos continuar crescendo e trazendo mais gente. Porque a nossa perspectiva é de mudar a universidade. E mudar para melhor, mudar para o que a gente quer. Que é uma universidade mais democrática, uma universidade que, de fato, tem a cara da população que a sustenta, a cara dos trabalhadores. E que defende o interesse público. Defende o interesse público e que esteja o seu conhecimento voltado para a sociedade e que seja livre de opressões. Nós queremos uma universidade assim, que é o mais elementar, o nosso direito mais elementar, de poder usufruir disso nosso direito mais sem ser elementar e o sentido mais básico de uma universidade, né? Inclusive pelo nome, né? Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou. Quero dizer também que a TVT, por meio da televisão, da Rádio Brasil Atual FM, está comprometida com esse tema, está aberto a outros. Esse é o primeiro programa de outros, não só no Melhor e Mais Justo, no nosso jornalismo, enfim. Nós vamos seguir fazendo e amplificando esse debate que vocês estão levando na sociedade paulista e brasileira. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo. É um lugar para a gente pensar temas relevantes para o país como esse, ajudando a despertar a consciência e o desejo de participar nas mudanças políticas, econômicas e sociais tão necessárias e que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.